Fala pessoal, nessa aula nós vamos mostrar uma, uma dica muito importante para você nunca mais ficar vendendo um topo sem saber se o preço vai cair ou não, tá? Isso aqui é muito importante a gente entender o funcionamento, porque é normal quando a gente vê, por exemplo, o preço ele já estava vindo aqui numa reação de queda, nesse exemplo que eu quero passar aqui para vocês. Se nós formos olhar aqui, talvez a gente vá lá traçar algumas linhas, vai ver que o preço ele está tendendo a ter uma queda. E aí a gente já fica atento para poder vender. Mas eu vou ensinar para vocês algo que nós devemos esperar primeiro acontecer para entender se vai haver um momento de venda ou não. Eu falei para vocês já no vídeo anterior que é importante, quando o preço ele tem uma reação extrema, é importante nós vermos se ele está tirando liquidez anterior. Aqui nesse caso que vocês estão vendo, o preço está tirando liquidez antiga. Nós vemos que temos um topo maior aqui, né? Esse topo maior aqui. Deixa eu só... Aqui, stand right. Aí. Ele está tirando esse topo. Está tirando essa liquidez anterior? Não está tirando, a liquidez está mantida. Então isso é um sinal amarelo aí para nós, né? Para nós aguardarmos um pouco mais para poder entrar numa negociação como essa de venda. Mas é normal de nós vermos, por exemplo, o preço corrigindo para baixo, deixando ainda, né, uma agulhada aqui, e aí a gente vê, ó, tá batendo com o canal, eu vou vender, né? Mas é importante a gente entender o que eu vou falar aqui para vocês hoje, tá? Nós vamos aqui para frente, nós vamos ver o que o preço fez depois. Repare que se a gente estava aguardando venda aqui e vendeu aqui, nesse momento nós já estaríamos no prejuízo. Olha lá a correção que o preço veio aqui em cima, mais prejuízo. O preço parece que está querendo cair. Ele começa ali a consolidar. E aí a gente fica naquela, né? Segura a negociação. Quando é que o preço ele vai realmente começar a cair aqui? Se ele for cair. O que eu vou explicar aqui para vocês? Reparem que o preço, conforme ele vai subindo, ele vai fazendo, ele vai montando aqui. Deixa eu só achar a ferramenta aqui. Aqui. Ele subiu, veio abaixo, subiu, veio abaixo, subiu, veio abaixo. Então ele vai formando as suas estruturas. O que eu quero propor para você quando você quiser vender um movimento onde foi repentinamente para o alto? Você fazer isso aqui, você fazer a marcação dos momentos onde o preço vai abaixo. Esses são pivôs que você vai anotar, tá? Pivôs. Você deixa a linha de lado aqui por enquanto, porque o que aconteceu? Agora sim a liquidez daqui foi retirada. Então aquela linha que nós tínhamos aqui, ela não é válida. Perdemos toda a liquidez dessa região. E nós vamos traçar essas linhas onde o preço foi. Mais abaixo. E vamos aguardando. Reparem que o preço continua subindo. Ainda não é hora de nós vendermos. Vamos acompanhando. O preço insiste numa alta. A gente não vai vender. A gente teve um movimento alto aqui, né? Chegou a bater nessa região.
furou a região. Repare que nós tivemos um movimento de alta. O preço fez isso, fez aqui, aqui, subiu e agora furou. Perdeu essa região. Isso aqui que vocês estão vendo, essa perca, é uma indicação para nós que o preço está pensando em descer. Isso aqui é importantíssimo para nós. Essa perca dessa região, ou perca dessa região mais abaixo, tá? Ou essa, é muito importante ver o preço primeiro fazer isso aqui se nós estamos procurando uma venda. E mesmo que o preço tenha feito isso, ainda é muito provável que ele venha, ele corrija mais um pouco e depois ele comece a descer de uma forma mais extrema, tá? Vamos acompanhar o que aconteceu logo depois? Olha, o preço subiu um pouco mais. Mas reparem que ele já não tem mais a mesma potência. E aí ele começa a realizar um movimento de queda mais forte, tá? Já tivemos aqui, desde a nossa marcação, uma boa quantidade aqui, tá? De 0,63,630 para 0,62,785. Então aí estamos falando de de 63,605, 62,816. Olha, uma boa quantidade de pontuação aqui, tá? De correção. Chegando até esse extremo. Então é muito importante ver o preço avançar no último suporte que nós tivemos. Se nós não notarmos isso, se o preço ele vem, corrige e tem a sua propulsão, aliás, para cima, fazendo lá o CTS que a gente ensina no Smart Money, o preço ainda está querendo subir. O momento que ele rompe e ele fura esse suporte, a gente vai vender de imediato? Não, a gente pode esperar um pouco, mas já deu o alerta para nós de venda. E aí, se o preço vir e corrigir mais um pouco acima e não furar, porque às vezes pode ser que ele fure, ele venha, né? Ele fure essa região, aí a gente vai entrar na venda, tá? Mas primeiro a gente precisa ter essa indicação dessa perca de suporte. Isso acontece todo o tempo e só então acontecem os movimentos de reversão, tá? E a saída do preço, se a gente vendeu numa dessas regiões, qual a melhor hora para nós sairmos das negociações? A melhor hora é antes dele chegar nesses pontos importantes. Aqui, como estava bem no começo ainda do movimento, não seria legal você vender aqui e já sair aqui embaixo. Você pode esperar um pouco mais. Mas se ele toca nessa região mais abaixo aqui, que foi uma das marcações de suporte nossa, aí nós podemos colocar tranquilamente um take profit nessa região, tá? Qual seria um outro take profit? Nessa outra região mais abaixo, mas não nunca depois dela, antes dela, porque o preço costuma chegar até a região e aí ele faz movimentos mais para cima e depois ele vai ver se ele vai quebrar aquela região ou vai de novo virar um preço altista, tá? Mas o ponto principal que nós queremos falar é espere essa perca. Espere essa perca, porque depois dela é que o preço ele vai resolver para onde ele vai querer ir. Olha aqui, por exemplo, nesses movimentos altos aqui que nós tivemos, nessa região, né? Você vai marcar, perdeu a região, ó, perdeu, aqui ela perdeu, foi perdida. Então aí a gente vai aguardar alguma correção que o preço ainda faça para depois entrar na venda e aí nós temos a queda do preço. Quando eu vou fazer uma venda, eu primeiro espero essa quebra e, como eu já falei nos vídeos anteriores, eu espero a tomada da liquidez. Olha só,
esse topo aqui tomou muita liquidez. Tomou toda essa liquidez aqui atrás, todinha ela. Toda essa região aqui. E aí então houve a queda. Tá? Então, você observando esses princípios de estrutura, você vai conseguir fazer boas negociações. Fica aí a dica para vocês.